Olá! No vídeo anterior eu falei a respeito do jogo do Pelé, que eu comprei os direitos. No vídeo anterior eu comentei a respeito do jogo do Pelé, cujos direitos de transmissão para o Brasil eu comprei, tendo como sócio o Silvio Santos. Eu esqueci de dizer que eu fui repórter de campo, fui comentarista do jogo, levei para os Estados Unidos o Walter Abrão, que era o melhor comentarista de televisão sobre futebol, e vendi lá dos Estados Unidos, diretamente para a Café Cacique, que era detentora da marca Pelé, de café, Cacique de Alimentos, e vendi para a General Motors. Quando eu voltei, depois da transmissão, que foi um grande sucesso, como eu já comentei, o Silvio Santos me chamou no programa dele, que era gravado na Vila Guilherme, aqui em São Paulo, e me elogiou, me entrevistou, dizendo que como você, além de fazer o jogo, comentar o jogo, fazer reportagem de campo, você ainda vendeu, conseguiu patrocínios, tanto do Café Pelé, quanto da Chevrolet. Você fez um negócio que meu departamento comercial não fez. Eu queria te parabenizar, e você é um poliglota. Você falou em alemão, falou em italiano, falou em português. Eu, sinceramente, não lembro de ter falado em alemão, porque eu não entendo alemão, mas eu entrevistei o Beckenbauer, o Carlos Alberto Torres, logicamente, o Pelé, o Rildo, o Quinalha, falando em várias línguas. Sendo que de italiano eu entendi alguma coisa, português é óbvio, mas alemão, não. O fato é que foi um sucesso, como eu comentei. O Silvio Santos, no final, acabou me pagando com carros da Vimave. Ele me apresentou um borderô, que é uma prestação de contas, e usou como despesas, dentre elas, desculpe meu pigarro, anúncios em páginas inteiras de jornais sobre a transmissão, sem me consultar e sem que meu nome aparecesse. E eu paguei 50% sobre cada anúncio, o que eu considerei um absurdo. No final, ele me pagou com carros da Vimave, eram acho que 6 carros, se não me engano, que aí eu procurava vender para conhecidos, para parentes, para amigos, para transformar em dinheiro, porque eu já tinha carro. E ficou pendente, entre o Silvio e eu, um pagamento de royalties, de direitos, melhor dizendo, pela transmissão em videotape, pelas gravações em videotape do jogo do Pelé, coisa que o Silvio nunca pagou. Aí é uma outra questão que já implica em discussão jurídica. Eu tenho tudo isso documentado. Mas, como eu também comentei anteriormente, eu fui o responsável pela vinda do Festival de San Remo ao Brasil. O italiano Gianni Ravera era o dono do festival, que ele mesmo tinha criado há muitos anos em San Remo. Nos tornamos amigos pelo fato de eu trazer o festival para o Brasil.
Em uma das minhas idas a Sanremo, como eu comentei numa das outras edições, eu ia muito à Europa e Estados Unidos. Numa das minhas idas a Sanremo, ele pediu que eu levasse alguns nomes importantes da música no Brasil para que ele pudesse, pela primeira vez, colocar algum artista brasileiro no festival. Então, eu levei a ele, eu não esqueço, 3 discos do Zimbo Trio, da Elis Regina e do Roberto Carlos. Ele ouviu e depois me perguntou, isso tudo condensando, porque houve reuniões, várias reuniões, ele ouviu o material, condensando. Ele me perguntou, qual você considera que pode fazer sucesso aqui no festival no ano que vem? Que isso seria em 66, 67. Falei, olha, tem um rapaz que está fazendo um sucesso extraordinário no Brasil com um programa chamado Jovem Guarda, que é exatamente esse que eu trouxe o disco também, o Roberto Carlos. Falei, então vamos trazer o Roberto Carlos, vamos convidar o Roberto Carlos. Ele me deu uma carta, um convite para o Roberto Carlos. Eu, quando voltei, estive no programa do Roberto. Primeiro, eu comentei com o Roberto nos bastidores o convite que havia sido feito. Ele me chamou ao palco e leu o convite, ficou muito feliz. Passados alguns meses, fomos a Sanremo. E lá, Roberto foi um sucesso extraordinário. Eu transmiti, na ocasião, pela Rádio Gazeta. E acho que Jovem Pan Pan-Americana, se não me engano. Já faz muitos anos, desculpe a memória que nem sempre ajuda. Então, o fato é que Roberto Carlos, com a música do Sérgio Endrigo, Canzone per te, ganhou. Porque no festival era assim, um cantor estrangeiro, um cantor italiano. O Sérgio Endrigo cantou Canzone per te e o Roberto Carlos cantou Canzone per te. E ele ganhou, simplesmente foi o vencedor do Festival de Sanremo. Foi uma grande festa, fiz a transmissão para cá, foi um sucesso muito grande. Depois disso, quando eu voltei, o Roberto me agradeceu muito. Estive novamente no programa dele na Jovem Guarda, que era transmitido pela TV Record. E o resto vocês sabem. Daí Roberto continuou com a carreira de muito sucesso. Quiseram tirar de mim a glória, vamos chamar assim, de ter conseguido levar o Roberto Carlos para Sanremo, colocá-lo no festival. Que era o Marcos Lázaro na ocasião e o irmão José Lázaro. Mas não conseguiram. O Roberto voltou a comemorar comigo, depois de outras vezes, a sua apresentação no festival. Eu não tive mais contato com o Roberto. Procurei fazer contato com ele. Não, encontrei com o Roberto, independentemente de algumas vezes. Eu tinha um programa em canais fechados aqui, em São Paulo, e eu queria entrevistar o Roberto, que todos os cantores da Jovem Guarda passaram pelo meu programa. Então era o resgate do pessoal da Jovem Guarda. Eu não conseguia nunca. Havia um bloqueio entre o empresário do Roberto e eu, talvez ele com receio de que eu quisesse
tomar o lugar dele e ser empresário do Roberto Carlos, coisa que não era minha ideia. Eu nunca me interessei em ser empresário de ninguém, senão eu teria sido do Chico Buarque, teria sido dele e de outros cantores. Uma das últimas vezes, para não dizer a última vez que eu encontrei o Roberto Carlos, foi numa missa aqui na Igreja de São Gabriel, aqui em São Paulo, numa missa, no domingo. Foi uma fase turbulenta da vida dele, em que ele havia perdido há pouco tempo o grande amor da sua vida, segundo ele, que foi a Maria Rita. Nos encontramos e foi um abraço muito afetuoso, muito carinhoso entre nós dois. Depois disso, como eu falei, não consegui fazer contato com o Roberto. Seu empresário, Dodge Sirena, um receio, sei lá de que eu fosse tomar o lugar dele, bloqueou todos os contatos meus com o Roberto. Essa é mais uma passagem da minha vida profissional como jornalista, homem de rádio, de televisão, de jornal também. Mas eu fiquei de comentar sobre o lançamento dos Beatles no Brasil, coisa que eu vou fazer proximamente. Espero que tenham gostado. Gostaria de receber e-mail de vocês, comentários. O meu e-mail é mvacaroneto@uol.com.br. Eu vou soletrar: M de Miguel, V de Vitória, A, C de casa novamente, A, R de rato, O, neto com 2 T's, N de Nair, E de Ernesto, T de Tereza, O, @uol.com.br. E brevemente eu quero ver uma forma de fazer o não diga não com as pessoas, como já recebi e-mails a respeito, que é um game que eu criei com muito sucesso. E para encerrar, a morte de um grande amigo, Jair Rodrigues, todo mundo soube. Eu tenho uma gravação que eu fiz com ele num dos meus programas na TV fechada, que eu gostaria muito de exibir, mas por motivos técnicos não me é possível. Mas há muito a contar ainda sobre minha vida profissional. Há muita coisa que eu tenho certeza de que muita gente vai gostar. E por hora é só. Eu volto brevemente novamente com vocês. Como eu dizia antigamente, e o Gilberto, o cantor, começou a usar também, a bientôt.